Então, vamos começar. Primeira coisa, a proposta desse encontro é dar uma visão panorâmica, tá certo, do Novo Testamento, e a gente vai fazer isso semana a semana, tá? Às quartas-feiras, às 10 horas, a gente vai fazer uma live só para tirar dúvidas, e eu estimulo muito vocês a estarem participando com a gente. Tem sido muito bom. Aconteceu quarta-feira passada, essa próxima quarta terá também. Então, é só para tirar dúvidas, temos perguntas e respostas, só que a ideia é que a gente vai e avança. Quero pedir para vocês, abram a Bíblia, tá certo? Quem tiver caderno e caneta também, pegue, quiser anotar alguma coisa, mas principalmente a Bíblia. Queremos ler bastante a Bíblia hoje pela manhã, tá bom? Para que Deus abençoe e estimule vocês. O nosso encontro é um estímulo para vocês lerem na semana. O que vocês vão encontrar quando começarem a ler Mateus 1 a 7, né? Primeira coisa, nós temos o Novo Testamento, tá certo? São 27 livros e aproximadamente 9 autores em 100 anos de história. E a estrutura do Novo Testamento vai ser, primeiro, os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos, que são os textos históricos, e os demais são cartas. Pelo apóstolo Paulo, tem a carta de Hebreus, que geralmente atribuem ao apóstolo Paulo, mas ela é anônima, então não tem como afirmar categoricamente. E as outras cartas, Tiago, Pedro e João e Judas, tá? Tiago e Judas, também identificado como irmãos de Jesus, tá? E Apocalipse de João, que é um texto específico, bastante simbólico, uma literatura apocalíptica, também que temos outros textos do Antigo Testamento, como Daniel, né? O livro de Daniel é bem apocalíptico. Então, essa é a estrutura do Novo Testamento, tá bom? Mas o que é importante a gente pensar é que, se vocês quiserem abrir o texto bíblico, é que, antes de mais nada, de falarmos sobre o conteúdo, é que o Novo Testamento não é um livro de ficção. Ele relata fatos e não mitos, acontecimentos históricos e não lendas. Então, é interessante porque quando você começar a ler, abre aí a palavra de Deus no capítulo 2, versículo 1. 2, versículo 1 está falando o seguinte: e tendo nascido Jesus em Belém, da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então, perceba, Mateus está dizendo, nascido Jesus em Belém, então é um lugar, tá certo? Na Judeia, numa região, certo? No tempo, existe uma data, e nessa data existem pessoas que reinavam, rei Herodes. Então, antes de mais nada, o texto, os evangelhos e Atos são textos históricos, que vão falar sobre pessoas, lugares. A gente vai falar sobre Pôncio Pilatos, sobre fatos sobre a ressurreição, a crucificação. São fatos históricos. E ainda que aqueles que não creem em Cristo, eles não podem negar a história, principalmente com a descoberta dos manuscritos originais. E os evangelhos são 4 testemunhas falando sobre o mesmo evangelho de Jesus Cristo, né? Os evangelhos sinóticos de João. Então, eu não vou... Talvez seria um tema muito interessante para a gente trabalhar sobre a confiabilidade do Novo Testamento, sobre os escritos originários, os manuscritos do Mar Morto, tantos temas que a gente pode trabalhar, mas esse pode a gente jogar para os fóruns, tá certo? Eu quero ir para os capítulos mesmo da leitura, tá? Então, primeira coisa, são fatos, é um texto histórico que a gente vai entrar nessa história. Mas mais do que isso, não é a gente entrar na história, é a gente reconhecer que Deus entrou na história. E isso é lindo, entender isso, porque quando a gente vai ler João, capítulo 1, versículo 4, se vocês quiserem abrir aí, tá? João, capítulo 1, versículo 4, fala que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada feito se fez. Primeiramente, Jesus é eterno. Jesus é eterno. E o que é interessante é que Filipenses, capítulo 2, versículos 7 a 8, tá? Essa referência aí. Jesus, ele se limita ao tempo, né? Ele é eterno, mas ele se limita ao tempo.
tá certo? E fala aqui, no versículo 7, ele fala: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Cristo se submete voluntariamente àquele que era eterno. É interessante que Gálatas, ele vai falar exatamente isso. E em que tempo é esse? Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 5, ele fala: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Então, a eternidade invade o tempo. E quando a gente vai ouvir a pregação de Cristo, ele fala: é chegado o reino dos céus. Então, não só a eternidade invade a terra, como o reino dos céus. Ele fala: é chegado o reino dos céus sobre a terra. Ele começa a expulsar os demônios, libertar as pessoas, libertar da sua visão, libertar e curar. E aí ele começa a dizer: é chegado o reino dos céus. O reino dos céus começa a invadir o reino da terra. E a eternidade, aquele que é eterno, se submete à limitação do tempo e se manifesta. João, no capítulo 1, versículo 18, ele fala que ninguém viu a Deus, mas Cristo é essa manifestação de Deus visível. Hebreus fala que Deus falou muitas maneiras pelos pais e profetas, agora fala pelo Filho, né? E em João 6:45, então, perceba que essa é a revelação de Deus. Deus invade a história, tá certo? E o profeta Isaías vai profetizar dizer o seguinte: um dia acontecerá que serão todos ensinados por Deus. João 6:45. Então, quando Jesus está no Sermão do Monte, essa profecia se cumpre porque o próprio Deus manifestado, encarnado, agora ele se manifesta e ensina. E se você ler o capítulo 1, versículo 23, vai falar que a profecia era: eis que a virgem conceberá e darás à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Então, o Evangelho vai falar sobre as boas novas de salvação, a redenção da humanidade, essa boa notícia, porque na plenitude do tempo, Deus invade a história e manifesta-se corporalmente, encarnado por meio do seu Filho. E ele se manifesta porque ele é Deus conosco. E aí, a primeira pergunta, então, é o seguinte: Paulo já falou que é plenitude dos tempos, mas essa intervenção divina não é planejada, não é só planejada, é uma intervenção planejada, mas ela é prometida. E é isso que Mateus você vai ver em todo o decorrer do livro, porque Deus começa, e aí é interessante, quando Deus pensa a redenção da humanidade. Se a gente lê 1 Pedro capítulo 3, olha só que interessante, se você quiser conferir, 1 Pedro capítulo 3, (18), pelo também Cristo padeceu uma vez para ele pegar o justo pelo justo, para lavar Deus mortificado, na verdade, na carne, mas mortificado pelo Espírito, com o qual também foi pregado o Espírito em prisão. Já já eu vou trazer para vocês essa referência de Pedro. Mas há um texto que fala aqui, quem quiser bota no chat aqui, fala que antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo, Paulo vai falar isso também, Pedro vai repetir, de que Deus planeja essa vinda de Cristo, tá certo? Deus planeja essa vinda de Cristo para se manifestar antes da fundação do mundo. E aí ele começa a construir a história. E aí isso que é interessante, porque em Gênesis, tudo isso eu estou falando para vocês verem a importância de Mateus e a concepção de como ele relata o Evangelho. Se você abrir Gênesis capítulo 3:15, Deus fala para
na hora da queda, fala para Satanás que virá um da semente da mulher, pisará a cabeça da serpente. Então, está falando de um momento de redenção. A queda do homem trouxe a destruição, a morte, o mundo geme por causa da queda, mas Jesus, naquele momento, Deus, naquele momento, promete uma redenção e fala: vai vir um que vai pisar a semente. E é interessante que ele chama Abraão para fazer um povo, para revelar a sua vontade. É interessante isso, porque Deus é o Deus de todos os povos, mas ele escolhe um, ele forma um povo para revelar a sua vontade, e a partir dessa manifestação é que ele quer manifestar para todos. E ele fala no capítulo 12, versículo 2: e farei de ti uma grande nação, e abençoarei em grande certeza. Aí, versículo 3: e abençoarei, te abençoarei, amaldiçoarei que abençoarei, e fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, ele está falando que, a partir da semente da mulher, que vem de Abraão, todas as famílias serão abençoadas. E é tão interessante que Paulo ele tem essa mesma interpretação. Ele começa a enxergar que o evangelho não começa no evangelho de Mateus. O evangelho começa muito antes em Gênesis e começa também em Abraão. Fala em Abraão. Por exemplo, em Gálatas, capítulo 3, versículo 8, confere aí para mim. Olha só, ele fala assim: ora, queria que vocês lessem Gálatas 3, 8, 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditas com o crente Abraão. Perceba, olha só, Paulo está citando de que o evangelho foi primeiro pregado a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas a ti. Então, Paulo interpreta dizendo o seguinte: olha, é a partir de quando Deus chama Abraão e ele vai revelar a vontade dele por meio do povo dele e fala: olha, vem de ti aquele que vai salvar e que todas as famílias da terra serão benditas. Há outras promessas, segundo Samuel 7,16, Salmo 89, Isaías 9,6, fala que o trono de Davi seria eterno e que o Messias viria de Davi. Então, perceba agora Mateus 1. Às vezes a gente não, assim, menospreza, né? Pula as genealogias, mas Mateus escreveu para os judeus e ele tem essa intenção de mostrar que Cristo é aquele que eles esperavam, a promessa cumprida. E quando ele fala assim, no versículo 1, Mateus 1, abra a Bíblia e leia comigo: livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. É dizer assim, Deus cumpriu a sua promessa na história. Ele construiu toda a história e foi agindo nas famílias, chamando Abraão, chamando Davi, e ele começa a relatar toda uma geração e Deus, que é o Senhor da história, ele cumpre a sua promessa na plenitude dos tempos, como Paulo fala. E quando Mateus ele abre o livro falando assim, Mateus 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, há uma importância teológica imensa, no sentido de que Deus é fiel, Deus cumpre a sua promessa, Deus não é homem para que minta, Deus é Senhor da história, Deus é que faz a história, Deus está redimindo a humanidade. E isso é fantástico. E é interessante que, se você ler Mateus, você vai ver esse encaixe que Mateus se preocupa com o Antigo Testamento. Vamos ler, capítulo 1, versículo 22. Ele fala do nascimento de Jesus. Sabe o que ele fala no versículo 22? Capítulo 1. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, lá no capítulo 2, versículo 6, quando ele fala que foi Belém que recebeu o Messias. Aí ele fala, versículo 6, versículo 5, e lhe disseram em Belém, Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, da terra de Judá, que modo nenhum és menor entre os capitais. Versículo 15, ele fala da matança das crianças por Herodes, ele fala da ida de Jesus para o Egito, ele fala de Nazaré, ele fala do lamento de Raquel,
ele fala de Isaías, de João Batista. Então, perceba como João Batista fala. Ele, olha, aconteceu isso na vida de Jesus, então é porque cumpriu. O Antigo Testamento cumpriu. Cristo é o cumprimento das profecias. Nem que alguém quisesse, e tem autores que fazem o cálculo, se alguém quisesse ser o Messias, né, e faz o cálculo, era impossível cumprir todas as profecias, e Cristo reuniu todas as profecias. E é muito interessante, porque todo o Antigo Testamento fala de Cristo. E quando a gente vai em Lucas e vê quando Jesus vai andando andando no caminho de Emaús com os 2 discípulos, no versículo 27, ele fala: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. Então, as escrituras todas apontam para Cristo. E é legal demais você começar a ler Mateus 1 na segunda-feira, quando você lê, e verificar que quando você começar a ler a genealogia, você vai lembrar: Deus é o Senhor da história. Deus cumpre suas promessas. Deus é o Senhor da minha história. Deus é fiel. E toda essa turma toda aqui faz parte do grande projeto de Deus. José e Maria é uma família chamada para ter Jesus em seu seio e cumprir a promessa de Deus. E é interessante que quando a gente olha a genealogia, existem detalhes que eu acho importante, e é curioso ver, por exemplo, que no início eu falei que o livro do Evangelho não é um livro de ficção, é um livro de fatos, e fatos ruins também são contados, fatos que envergonham os nossos heróis da fé, aqueles que Deus chamou, também são relatados. Perceba no versículo 6 do capítulo 1, fala: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. Então, na própria genealogia de Jesus, o livro de Mateus, ele não esconde o pecado de Davi, e ele fala de Betseba desse jeito, e é curioso. E o que é interessante também, a gente vê Raabe, né? Já não é comum ver judeu falando sobre mulher, mas nessa genealogia, além de ser mulher, ele fala de uma prostituta que viu a sua geração morrendo, sabia que Deus, lá em Josué 2, versículo 11, ela fala, você abrir, você vai ver, ela fala assim: Deus é Deus em cima dos céus e da terra. Ela rompe com a sua cultura, rompe com a sua cidade, e ela reconhece que Deus está trazendo juízo sobre aquela cidade, e ela pede misericórdia, e ela encontra misericórdia. Deus restaura a história dela, e não só isso. A prostituta gentílica, que não é israelita, agora ela tem a honra de ser chamada para a genealogia de Jesus. Ela agora é da linhagem de Jesus. E é interessante porque, independente de quem somos ou o pecado que praticamos, João 1,12 fala assim: aqueles que creem serão chamados filhos de Deus. E agora, como os filhos de Deus, nós temos uma herança futura, eterna, mas herança agora, como filhos de Deus, como aqueles que têm o Espírito Santo. E Deus faz isso, ele é Senhor da história, e na história ele restaura toda a história e restaura a nossa história. Ele restaurou a família de Raabe, ele restaurou a vida de Raabe e trouxe ela para a linhagem. Esse Deus, não existe acolhimento, não existe amor como esse Deus. E Deus nos chama para ser a sua herança, para ser o seu tesouro. É isso. Mateus 1, olha só a riqueza de que você vai encontrar. E aí a ideia que a gente vai começar a ler em Mateus 1 e 2, a gente vai começar já a agitar nosso coração e entender que ele é fiel e ele cumprirá. Se ele cumpriu as suas promessas, porque ele é fiel, então ele cumprirá as promessas que ainda não cumpriu. Então, perceba bem, esse paralelo é importante você fazer. Jesus falou assim: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Olha só, ele está falando o quê? De uma segunda vinda. E aí ele começa a falar nesse Lucas 17, 30, 36, é um texto dramático, porque ele fala: haverão 2 na cama e um será retirado. Haverão 2 no campo e um será retirado. Ele fala desse momento dramático. Fala, Noé, as pessoas se casaram, estavam no casamento, mas um dia chegou. Então, o texto vai falar o seguinte: olhem,
assim, e os anjos vai falar no dia da ascensão de Cristo, olha, ele disse, assim como ele veio, ele voltará. Então, quando a gente lê alinhar a genealogia de Jesus e começa a ver que Jesus é o cumprimento das profecias, quer dizer, Deus cumpriu na história suas profecias e ele cumprirá. Então, se ele disse que ele vai voltar, ele vai voltar. E aí a advertência, vigiai, pois, não saber o dia nem a hora do Filho do Homem de vir. Mateus 25, 46, Jesus falando, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros. Olha que cena fantástica, mas dramática, porque agora Cristo está indo como aquele que é cego, que se aniquilou-se para servir, mas agora ele virá em sua glória e assentará no trono e julgará as nações e separar as ovelhas dos bodes. Para uns ele fala, vinde, benditos meus pais, e para outros ele não te conheço. Então, ler Mateus capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, 2 e 3, a primeiros dias da semana, é dizer, Deus é fiel e cumpre suas promessas. E se ele prometeu que vai voltar, ele vai voltar. Porque ele é Senhor da história. É com essa certeza que a gente tem que ler nessa semana Mateus 1, 2 e 3. E é interessante que as profecias continuam. Vamos copiar. Aqui é uma visão panorâmica. Eu não posso deter cada detalhe em versículo, mas eu tenho que chamar a atenção algumas questões. Então, Mateus capítulo 3, de 1 a 3, fala que e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegada o reino dos céus. Deixa eu só falar uma coisa aqui. No versículo 23, eu tenho aqui que chegou, habitou numa cidade chamada Nazaré. E depois fala, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Então, perceba que vale a pena você pegar a sua Bíblia, tá certo aqui, e ir lá para trás, dá uma conferida aí, e provavelmente a sua Bíblia vai ter o quê? Aqueles mapas. Olha só, aqueles mapas. E aí vai ter até já no tempo do Novo Testamento. Então, está falando de Nazaré, está falando de toda a Judéia, está falando de Belém, Jerusalém, vai falar sobre Samaria, Sicar, região da Galileia aqui, tá? Eu sei que vocês não estão vendo, olha aqui o Mar da Galileia. Então, vale muito a pena abrir o mapa e dar uma olhadinha para a gente ter uma noção. Jesus atravessou o Mar da Galileia e se encontrou com um endemoniado de Gadara, do outro lado, ele estava em Cafarnaum e atravessou. E o Mar da Galileia você vai ver que, na verdade, é um lago, um grande lago, não é o mar que está aqui no Mar Mediterrâneo, é um grande lago. Então é isso, vale a pena, quando a gente vir os nomes, a gente voltar para os mapas. E a ideia da trilha também é fazer alguns vídeos sobre essas regiões. Então, capítulo 13, você vai se deparar com João Batista, aquele que era anunciado. E João Batista, ele vai pregar. Olha só, versículo 2. Vamos prestar atenção no versículo 2. Qual é a mensagem de João Batista? Ele fala, arrependei-vos porque é chegada o reino dos céus. O reino dos céus é a intervenção divina do eterno no reino terreno, mas que antecede o desfrute ou envolvimento. Qual é a chamada que antecede o reino dos céus? É o arrependimento. O versículo 8 vai fazer, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E é curioso que essa mensagem é a mesma mensagem da pregação do Evangelho. Se você ler Mateus 4, versículo 7, quando Cristo começa a pregar, ele vai dizer o quê? A referência está errada. Mateus 4, 7 deve ser Lucas. 17. Eu botei 7, mas é 17. Mateus 4, 17. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando a gente vai lá em Atos, qual foi a pregação? Então, a pregação de João Batista, que antecede Jesus, foi arrependimento. A pregação de Jesus, João Batista foi arrependimento, a pregação de Jesus foi arrependimento, e a pregação de Pedro, no capítulo 2, versículo 38, se você quiser conferir aí, olha só o que fala. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Então, perceba isso, que a mensagem do Evangelho é a mensagem de arrependimento, é a mensagem de contrição do coração, é a mensagem de mudança de vida, é a mensagem de vamos viver o reino e teremos que abandonar as obras antigas, tá certo? Tem um texto aqui, eu acredito até que não é tão oportuno, a gente poderia falar isso no fórum, mas é um texto que causa polêmica, e eu não queria trazer tanta polêmica, mas eu vou só dizer algumas linhas gerais do que eu penso, tá? Eu sei e respeito e tem considerações diferentes do que eu vou falar, é importante a gente conversar. Mas a minha linha é mais parecida com a linha da Assembleia de Deus, e vamos lá. Olha só o que acontece aqui no versículo 11, Mateus 3:11. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou de levar as suas sandálias, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, limpará a sua eira e recolherá a celeira do seu trigo. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, João Batista está batizando nas águas, e ele fala, olha, vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E a turma fala que esse fogo aí é juízo de Deus. E eu, lendo os textos bíblicos, eu não tenho nenhum problema de entender que esse fogo é juízo de Deus, porque ele fala que em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá o celeiro no seu trigo. Que é uma confusão aí, que em Atos, no capítulo 2, quando há o derramamento do Espírito Santo, fala, versículo 3 do capítulo 2, e foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Então, alguns falam que esse fogo seria o fogo que João Batista fala, né? E fica essa discussão, esse fogo é o fogo do capítulo, versículo 3 do capítulo 2, é o fogo de juízo. Bom, para mim, especificamente para mim, eu não tenho nenhum problema em entender como fogo, mas quando você vai lá em Atos, capítulo 1, versículo 5, Jesus ele vai repetir a mesma coisa de João Batista. Ele fala, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Opa, peraí. Então Jesus omitiu uma palavra que João Batista falou. E essa omissão foi intencional. No direito, quando a lei omite alguns termos, né, o Múcio está aí, sabe? Se chama silêncio eloquente, né? Uma omissão intencional. Então, Jesus omite o fogo. Onde está o fogo? Então, se entendermos que era juízo, Jesus está falando que haverá um batismo com o Espírito Santo e não haverá esse juízo neste momento. E aí é interessante porque o juízo seria não só juízo sobre as nações, mas como estabelecimento do reino terreno, do trono da via eterno, Jesus. E é interessante que a consciência dos discípulos, eles esperavam o que João Batista esperava, o derramamento do Espírito Santo e a implantação do reino terreno, com o juízo, com o fogo. É tanto que, quando Jesus silencia os discípulos, versículo 6, opa, peraí, o Senhor esqueceu alguma coisa. Ele fala, versículo 6, aquele, pois, que se havia reunido, perguntava, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Aí Jesus disse-lhe, não vos pertence saber os tempos e estações para que o Pai estabelecesse pelo próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, perceba que Jesus vai falar o seguinte, olha, esse estabelecimento do reino terreno não vai ser agora, esse fogo não vai ser agora, tá certo? Mas agora vocês vão receber o Espírito Santo. E é interessante, e aí Pedro vai fechar, talvez a hermenêutica que eu quero fazer com vocês aqui, no 2:28, é que ele fala o seguinte, e no versículo 17, no versículo 16, na verdade, ele vai falar o seguinte, quando há o derramamento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo que Jesus anunciou, ele fala, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Ele está falando e interpretando que aquele batismo com o Espírito Santo já tinha sido predito por Joel. E
se Pedro está interpretando disso, o que Jesus estava falando a mesma coisa, que era algo já previsto por Joel. E se João Batista fala a mesma coisa, estava falando sobre a profecia de Joel. Então, quando você vai ler Joel, aí você vai ver exatamente que a profecia de Joel, ela é a mesma. A mesma que fala do derramamento do Espírito Santo, fala do fogo. Então, a ideia é que quando João Batista fala do derramamento do Espírito Santo, ele faz a mesma coisa que o profeta Joel. João Batista foi o último profeta, né? Então, ele vai falar a mesma coisa. Olha, vai vir o derramamento do Espírito Santo e haverá juízo e o estabelecimento do reino. E Jesus vai falar o seguinte, olha, na verdade, vocês estão falando, mas haverá um hiato histórico em que haverá o derramamento do Espírito Santo e depois o estabelecimento do reino. E Jesus vai explicar exatamente isso para os discípulos. Então, quando João Batista fala, será baseado no Espírito Santo, ele está falando a mesma coisa que Jesus falou, será baseado no Espírito Santo. E está falando o que Pedro falou, o que Joel falou. Então, há uma consonância de uma só entendimento, no sentido de que o texto que o Batista falou é, sim, o batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, que estava previsto por Joel, só que o fogo que ele falou não era para aquele momento que Jesus estava falando. Não pertence saber os tempos e estações. É do tempo que Jesus estava falando. Vai vir o Filho se manifestar, o Filho vai vir em glória, pronto, o fogo vai vir aí. Ele vai trazer juízo. Então, essa confusão sobre a palavra fogo, no meu entender, a gente pode estar resolvendo desta forma. Tá? Mas eu ouço e animaria muito ouvir de vocês alguma coisa sobre isso. Tá? Se foi muito rápido, não tem problema. Pergunta isso na quarta-feira, que a gente explica novamente, explica individualmente também, tá certo? Mas João Batista, lá no capítulo 3, vai anunciar o batismo com o Espírito Santo, que aconteceu, ao nosso entender, no dia de Pentecostes, e o fogo ainda está por vir em termos de juízo. Tá? E vamos continuar, podemos continuar. Até meio-dia, 11 é meio-dia, então temos ainda 20 minutos e eu vou dar uma corrida mais ainda, tá certo? Para a gente entender, tá bom? No capítulo 4, no capítulo 3, vai falar sobre o batismo e Jesus é batizado para cumprir toda a justiça e é interessante demais isso, que Deus afirma como filho perante todos. É interessante que Deus é o Deus que anuncia, tá certo? Anuncia o próprio Cristo perante todos, ele declara, né? E é interessante essa afirmação em uma aplicação pessoal. Jesus não fez nada, nenhum ato manifesto publicamente, não curou ninguém, mas Deus já afirmava ele como filho. E o texto fala que a gente tem que crer em Deus e se arrepender, e nós somos considerados como filho. Eu acho muito legal isso, ser chamado de filho e não precisar fazer nenhuma obra para ser amado, nem para ser reconhecido por filho. Apenas o arrependimento e a fé. Isso é a graça de Deus. Então, é importante essas aplicações pessoais. Tá? E aí, capítulo 4 vai falar sobre a tentação de Jesus, e é muito curioso, porque Jesus, no deserto, vence a tentação, e Adão, no jardim, no melhor ambiente, fracassa. Então, às vezes, a gente coloca culpa, a igreja está ruim, não sei quem, meus amigos não apoiaram. Jesus, no deserto, no pior momento, vence a tentação, e Adão, no melhor local, na melhor companhia, Deus, à tardinha, visitava ele, fracassa. Né? E esse paralelo entre Adão e Jesus é muito importante, porque Adão é o primeiro, e Adão é a figura daquele que havia de vir. Romanos vai falar exatamente isso, e em vários episódios a gente faz esse paralelo. Mas Jesus é o Adão perfeito, né, que trouxe o espírito vivificante. Né? Tentação de Jesus, e aí começa os primeiros discípulos, e aí é fantástico, amados, é fantástico. Começa a ver o chamado dos discípulos, e só uma dica aí. Como devemos, a exemplo dos discípulos, responder ao chamado de Cristo? Se Cristo chama hoje você, como você deve responder? Mateus capítulo 4, versículo 20, o que é que fala aí? Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Versículo 22, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Então os discípulos agora, imediatamente, logo. Então essa é a forma como eles respondem de imediato, tá certo?
e começa o grande sermão do monte. E aí eu faço uma menção aos advogados aí, Raíssa e Múcio, que sabem que esse sermão do monte é utilizado como fonte dos direitos humanos no plano internacional. Quando a gente vai começar a estudar o direito internacional e a formação dos direitos humanos como um direito nacional e internacional mínimo para cada ser humano, independente de qualquer cultura, turma, seja crente, seja nem acredita em Deus, seja ateu, vai beber na fonte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele revoluciona a aplicação de valores daquela cultura. É importante a gente pensar que não é apenas essa ética do reino, e vem isso, a ética do reino, mas ela é a lei do reino dos céus. Jesus está falando agora a lei, a constituição dos cristãos. E o que é interessante é que, se Jesus é filho de Abraão, se Jesus é filho de Davi, lá no texto de Êxodo, Deus fala para Moisés que virá um semelhante a ele. E é interessante que Jesus agora é esse Moisés. É interessante que Jesus vai marcar um novo tempo, uma nova aliança. João vai falar isso expressamente no texto, no capítulo 1, versículo, se eu não me engano, 17. Isso, João capítulo 1, versículo 17, ele vai falar: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus intervém na história e agora trabalha uma nova aliança. E é interessante que Jesus ele tem muita semelhança. Hebreus 3, versículo 3, vai falar que tanto maior glória do que Moisés. Jesus é muito superior a Moisés. Mas é muito legal ver essa semelhança, porque no versículo 1 do capítulo 5, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Moisés trouxe a lei de Deus no Monte Sinai. E agora Jesus, no monte, traz as bem-aventuranças. Né? É interessante até o nascimento de Moisés, né? Toda a sua geração ali foi assassinada, as crianças. E na geração de Jesus também, as crianças foram assassinadas. Né? O povo hebreu levou para a casa de Faraó, para o Egito, e Jesus foi para o Egito para preservar a sua vida. Moisés jejuou 40 dias, Jesus também, né? Depois que o povo hebreu fez o bezerro de ouro, Moisés intercedeu pelo povo, pediu salvação, e Deus, o texto fala, se arrependeu, entre aspas, né? Voltou atrás e não trouxe juízo. E Jesus, muito mais do que Moisés, ofertou a sua própria vida de salvação de todos, né? Moisés foi pastor, mas Jesus disse: eu sou o bom pastor. Moisés libertou Israel das mãos do Egito. Jesus liberta toda a humanidade do pecado. Moisés, de fato, fez alguns sinais, mas Jesus, muito mais do que sinais de milagres, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Então, é interessante que o novo Moisés, agora como filho de Deus, traz a nova lei, a nova aliança. E há uma grande mudança na história. A história, como eu falei no início, Deus intervém e agora traz e coloca o seu plano perfeito de redenção num outro capítulo, e ele traz uma nova aliança com o seu povo. Tá bom? Bom, o Sermão do Monte seria um estudo para a gente passar um ano inteiro lendo cada coisa, tá certo? E se for colocar em prática, a vida toda. Então, é muito interessante. Ele começa com as bem-aventuranças, né? Mais que feliz, e é um novo paradigma. Bem-aventurado o que chora, os pacificadores, os que sofrem perseguição, os mansos. É um outro critério do nosso mundo. O mundo é quem ganha pela força. O homem verdadeiro é aquele que não chora, aquele é saciado, aquele que luta, aquele que não sofre. O ideal de felicidade mundana, ou do nosso mundo, Cristo quebra todo o paradigma e fala a verdadeira felicidade onde está. E ele fala sobre a identidade dos filhos. Agora, eu queria chamar a atenção em um aspecto, quando você lê Mateus capítulo 5, 17 e 18, muito importante, nos versículos 17 a 19, que ele fala assim: não, capítulo 5 de Mateus, versículo 17, não cuideis para que vim destruir a lei ou as profecias, não vi abrogar, mas cumprir. Antes de mais nada, todos estão comigo? Faz um legal aí. Todos estão comigo?
Que bênção ver todos. Oh, rapaz, que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou vendo aqui mais gente que a gente começou e não tinha visto. Glória a Deus. Coisa boa. Então, Jesus ele vai falar no capítulo 5. Não cuideis que vim destruir a lei ou as profecias. Não vim abrogar, mas cumprir. Abrogar é revogar absolutamente, né? Porque, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será um chamado grande no reino dos céus. Ele está falando, repetindo aqui, duas coisas. Cumprimento, em duas perspectivas. A primeira é o cumprimento, e que Jesus é o cumprimento das profecias. Ele fala assim, olha, eu não vim destruir, eu vim cumprir, no sentido de encerramento, que todas as palavras do Senhor, na velha aliança, se cumprem em Cristo. Paulo vai falar assim, Cristo é o sim de todas as promessas, né? Então ele fala, eu cumpri, mas existe um outro aspecto do cumprimento. Ele fala, qualquer coisa que violar um desses mandamentos. Então, está falando de desobediência a mandamentos. Então, ele fala, olha, eu sou o cumprimento das profecias, dos mandamentos, dos profetas, mas não só isso, eu vou cumprir a lei no aspecto de obediência a mandamento. Ele que é o perfeito que obedece. E eu acho muito interessante, quando a gente vai ler o Sermão da Montanha, e ele abrindo o sermão, dizendo que eu sou aquele que cumpro, está encerrado a lei, e a partir de agora, a lei do reino é que eu vou comunicar. Ele também fala que eu vou cumprir a lei no sentido de obediência perfeita, tá certo? Mas ele começa a reinterpretar a lei. E eu acho interessante uma técnica de leitura, né? Vamos descobrir qual é a mensagem central, e a gente começa a ver palavras repetidas no texto, né? Então, a gente pode fazer esse mesmo recurso aqui. No versículo 22 do capítulo 5, ele fala, versículo 21, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que. Versículo 28, eu, porém, vos digo. Versículo 32, eu, porém, vos digo. Versículo 34, eu, porém, vos digo. 39, eu, porém, vos digo. Versículo 44, eu, porém, vos digo. Olha só, ele está relatando todos os textos bíblicos da lei, ele está colocando a lei, está mostrando que a interpretação farisaica, e aí ele está ali como mestre agora, ele fala, meu jugo é suave, meu jugo é a ideia do ensino, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então ele fala, esse fardo dos antigos, a lei falou isso, mas eu vou falar uma outra coisa, não é isso. Não só isso, eu porém vos digo, e ele fala muito mais além. Ele fala, olha, a lei tem que estar escrita no coração de vocês. Não adianta vocês cumprirem a lei formalmente. É interessante que ele fala, não matarás, mas se você encolerizar contra o seu irmão, você já é réu de juízo. Ele fala, não cometerás adultério, versículo 27. Mas eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então ele vai falar, ó, fariseus, vocês são formalmente santos, entre aspas, vocês são sepulcros que são pintados, mas dentro de você, o coração de vocês é cheio de cólera, o coração de vocês é cheio de adultério. Então eles falam, essa não é o cumprimento da lei. Eu vou cumprir a lei. Eu cumpro a lei no sentido de encerramento de aliança, mas eu cumpro em obediência. Meu coração é puro. E eu não vou olhar para o outro com um coração impuro. Eu não vou me encolerizar. Eu não vou jurar, eu vou falar a verdade. Eu não vou resistir o mal. Eu vou dar a outra face. Ele fala mais os inimigos e bendizer os que maldizem. Então, ele está falando exatamente a correta interpretação da lei, que está escrita nos corações, e ele fala a nova lei do reino dos céus. É fantástico o Sermão do Monte. E aí ele começa a falar várias lições. Ele fala, por exemplo, disciplina. E era uma coisa que os fariseus praticavam muito. Ele fala sobre esmolas, orar e jejumar. E é interessante que a dinâmica dele é recompensa. Ele fala, olha, essas coisas são importantes, vocês são recompensados. Mas aí é o seguinte, ó, a ideia é exibicionistas, soberbos e amostrados, igual lá no Nordeste fala, ei, deixa ser amostrado, não são bem-vindos.
ele fala, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes vistos. Ele fala, quando, pois, der esmola, não faças tocar trombeta. Olha, eu fiz, eu aconteci. Versículo 5, quando orares, não seja como hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas, esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Quando jejuares, não vos mostreis, versículo 16, contristados como hipócritas. Cara, estou jejuando, estou sofrendo por Jesus, né? Eu lembro que eu amo muito essa pessoa que eu vou falar, mas ele orou de joelhos, com o rosto em pó e a testa vermelha ainda, e as pessoas falaram que ele correu para o local das pessoas, onde estava, para as pessoas verem a testa dele avermelhada, para mostrar que ele estava com o rosto em pó, né? Então, Jesus ele vai falar sobre o coração, ele fala, gente, você já recebeu essa recompensa. Ao contrário, faça secretamente, a sua mão que dá a esmola não veja. A sua oração, ele fala, vá ao seu quarto, versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai. Aí ele fala o grande segredo. Ele fala, um Deus que é Senhor da história, vê em secreto. Ele fala, a sua esmola, versículo 1, versículo 2, ele vai falando sobre a esmola, tá certo? Mas ele fala no versículo 4, para que a tua esmola seja dada ocultamente e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Versículo 6 da oração, ele fala, o pai que vê o que está em oculto, teu pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Versículo 17 fala, versículo 18, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim teu pai que está em culto, teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Isso é lindo, porque ele está falando, o Deus conhece o nosso coração, não adianta cumprir a lei de forma externa, hipócrita, em que o seu coração é sujo. E não só isso, não só as ações negativas de não fazer, mas ações positivas também. O coração seja puro, faça em secreto, porque o Deus que vê o seu coração, aquilo que você faz em secreto, ele vai te recompensar. E é lindo essa intimidade que Jesus propõe conosco. Ele fala assim, olhe, o Deus te vê o que acontece em oculto. O que está oculto no seu coração, porque estamos desnudos na sua presença. O que está oculto quando você faz coisas boas. Ele é o Deus íntimo que está no seu quarto, que está naquilo onde ninguém vê. E é interessante porque dá muita esperança e tira um fardo enorme da gente na vida cristã, porque eu não preciso fazer para os outros. Eu preciso fazer para Deus que vê em secreto. Eu ajudo as pessoas, eu faço esmolas, eu oro, intercedo, eu jejuo, mas eu não preciso tocar trombeta, né? Tocar trombeta. Eu não preciso anunciar a minha crentice, a minha conversão. Eu tenho que testemunhar, porque é chamado para ser testemunha de Cristo, e não da minha própria vida. E é interessante demais isso. Jesus começa a ordenar o Sermão do Monte. Meu Deus, falta 5 minutos. Ordenando o Sermão do Monte, as prioridades, o foco correto. Ele fala, a candeia do corpo, não olhe os tesouros, não coloque isso no coração. O seu tesouro tem que estar no céu. Ele fala, buscai primeiro o reino dos céus. E é interessante que ele fala, o reino de Deus e a justiça são bastante. Ele fala uma expressão que eu acho interessante, basta cada dia o seu mal. Ele buscai primeiro o reino dos céus, de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a ideia é, foque naquilo que é correto. Ele está ajustando o coração dos discípulos. E é isso muito interessante. Mateus 7,1, ele fala, você não é juiz, se ligue, meu amigo. Discirna, julguem conforme a reta justiça, mas não ande condenando todo mundo, não. Olhem primeiro para si. É interessante que, versículo 7, ele fala, peça a Deus mesmo. Tem uma teologia aí, que ronda nosso meio, e fala, não, Deus faz o que ele quer,
Não adianta a gente pedir, não, Deus não vai se mover se a gente falar. Quem somos nós? Somos pequenos. Jesus está falando, peça, dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. É interessante demais que ele publica, no capítulo 7, versículo 15, quem são os falsos profetas. Ele fala, por seus frutos o conhecereis. Ele está falando que é possível que pessoas que têm nome de profeta, pessoas que têm nome de professor da EBD, pessoas que têm nome de propastores, podem ser falsos. E você vai conhecer pelos frutos. E ele vai falar, quem entra no reino dos céus, versículo 21, quem faz a vontade de Deus é que entra no reino dos céus. Não adianta dizer Senhor, Senhor, praticar algumas coisas, mas não fazer a vontade de Deus. E, para finalizar, ele fala sobre os 2 fundamentos da vida. Uma vida, um fundamento. Ele fala o seguinte, se você ouvir a palavra e praticar, você construiu a casa sobre a rocha, que é Cristo. É interessante que as mesmas pessoas que ouvem a palavra, elas vão ter tempestades, vão ter chuva, corrente, rios e ventos, tá certo? Os mesmos. Mas há uma diferença daquele que ouve a palavra e pratica e aquele que ouve e não pratica. Aquele que ouve e pratica é o quê? Aquele que ouve e pratica é aquele que construiu a casa sobre a rocha. Não será abalado. E aquele que ouve a palavra e não pratica é uma casa que, quando vier a tempestade, será abalada. E no final do capítulo 7, a multidão se admira com a doutrina de Cristo e fala porquanto ensinava com autoridade e não como os escribas. Gente, é isso. Mateus de 1 a 7 vai ter essa riqueza. Eu falei rápido, realmente é muita coisa. Se eu expliquei alguma coisa que vocês não entenderam, não tem problema, podem perguntar, podem mandar mensagem para mim. Quarta-feira nós teremos a live de dúvidas, tá certo? Mas tem uma coisa que eu quero encerrar a aula. A gente acabou de falar que aquele que ouve e cumpre faz o quê? Tem a vida sobre a rocha. Não adianta ouvir a palavra e não praticar. Então, a minha proposta é o seguinte, vamos praticar a palavra. E eu queria que vocês lessem esse texto, vamos finalizar, praticar essa palavra, Mateus capítulo 7, versículo 12. Vou dar um desafio para vocês. O desafio para vocês é o seguinte. Versículo 12 fala o seguinte. Portanto, tudo que vós quereis que os homens façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. É interessante que Jesus ele vai resumir a lei e os profetas em um princípio. Em tudo, faça aos outros o que vocês querem que eles façam, porque esta é a lei dos profetas. Então, o resumo do Sermão do Monte, ou da súmula do entendimento da lei, dos mandamentos, no que tange ao próximo, ou seja, no plano horizontal, não no plano vertical com Deus, no plano horizontal façam aos outros o que vocês querem que eles façam para vocês. Então, deixa eu dar uma sugestão para vocês. Que tal vocês colocarem no caderno tudo que vocês queriam que fizessem por você? O meu chefe, eu queria que ele fosse assim. O meu esposo, que fosse assim. O meu amigo, os meus amigos que me ajudassem. Fazer uma relação de coisas que vocês querem que eles façam por você. Aí agora você terminou a relação, você inverte para você mesmo. Eu vou fazer o quê? Eu vou ajudar meu amigo, eu vou ser um bom chefe, eu vou me relacionar bem com meu esposo, etc. Com meus filhos. Eu queria que alguém me visitasse. Pronto. Não, você não vai agora querer alguém que visite. Você vai visitar. Eu lembro que quando eu era solteiro aqui em Brasília, e eu vim para Brasília, mas antes, lá em Natal, todo domingo eu almoçava com a família. E eu, solteirão aqui em Brasília, comecei a almoçar só. Isso deu uma angústia danada no meu coração. Comecei a almoçar só. E aí eu pensei assim, rapaz, ninguém almoça comigo, minha família em Natal, aquela lamúria, né? Aí eu tomei uma decisão.
eu vou almoçar com alguém que está só também. E eu comecei a fazer isso e foi uma bênção. E acabou coincidiu que eu fui removido e transferido para Natal nesse tempo. Mas é a ideia de a gente inverter o raciocínio. A gente, olha, o que eles querem que a gente faça para você, eu faço por ele. De repente, a pastora Yara quer que o netinho beije ela. Ela vai beijar bastante ele, não é verdade? Então, fica esse desafio. Eu queria encerrar a nossa aula. Abram os áudios. Se quiserem falar alguma coisa, o momento é esse, tá bom? Vou tirar a minha tela aqui e a gente pode fazer, ao final, alguma oração, tá certo? Mas falem aí que vocês comentem, alguma dúvida, alguma consideração sobre a aula, tá certo? Nós teremos todo domingo, 11 horas a meio-dia, tá bom? Esse panorama, Mateus de 1 a 7. Próxima aula vai ser de 8 a 14, tá bom? E esse desafio aqui. E quarta-feira as lives, tá? E siga a gente no Instagram. Não perca de seguir a gente no Instagram, tá bom? Deus abençoe. O que mais?